pessoal, esse é mais um episódio do podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região, o Farol da Baixada. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar, dar o like para mais programas diferenciados chegarem a mais pessoas, certo? Olha, hoje nós temos um tema especial, como sempre, né, gente? Eu falo que é especial e os nossos convidados e convidadas mais que especiais. Estamos com duas professoras da Unifesp e pesquisadoras. Elas são professoras do Serviço Social e são pesquisadoras do grupo MEPES. MEPES, que eu tive que escrever, né? Aliás, a Sônia que escreveu. Sônia. Grupo de Estudos e Pesquisas Metropolitanas em Política Social e Serviço Social. MEPSS, para quem quiser procurar, Unifesp, Campus Baixada Santista. E também são pesquisadoras do Observatório das Metrópoles, o núcleo aqui da Baixada Santista, porque com certeza tem outros núcleos, né? Observatório das Metrópoles. Estamos aqui com a Sônia Regina Nosabelli. Tudo bem, Sônia? Tudo obrigada, bem. Eu agradeço muito a sua participação. Obrigada pelo convite. Acho que é uma oportunidade bastante importante da gente conversar sobre a região da Baixada Santista. Muito mais, olha, maravilhoso. E também com a Tânia Maria Ramos de Godoy Diniz. Tudo bem, Tânia? Muito obrigada, viu? Muito obrigada também pelo convite, né? Que bom que a gente está aqui com você e a gente poder conversar, né? Conversar sobre a Baixada Santista, conversar sobre o que a gente vem desenvolvendo no nosso grupo de estudos, né? E quem sabe a gente possa ter outros participantes, né, no nosso grupo aí, a gente depois dá melhores informações, né, como participar. Com certeza, porque é maravilhoso o trabalho, gente, vocês vão ver, vão ter oportunidade de acompanhar aqui. É uma radiografia da nossa região, das demandas, necessidades, de como a violência estrutural que conformou a nossa sociedade, né? A nossa história social e econômica, como ela formou e como ela tem impacto aqui na nossa região e como é a resposta que o poder público dá a essas demandas. Então, é muito interessante isso, da gente saber, conhecer melhor, né? Bom, então vamos iniciar já com a primeira... A primeira pergunta, eu acho assim, o que é o MEPES? Aqui ele se propõe, eu dei uma pequena introdução, mas é muito pequena, com certeza não esgotou, né? Aqui vocês se propõem. Uhum. Acho que eu posso começar, né? Sim. Bom, a gente o denomina, Eneida, MEPS, a gente coloca, MEPS. Mas é o jeito que, né? Ele se escreve assim, exatamente como você falou. Mas a gente acaba não falando o GEP, né, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas, e já vem consolidando, porque ele existe desde 2018, 19, por aí, né? A gente conseguiu mantê-lo durante a pandemia, né? Apesar da dificuldade de desenvolver pesquisas e tudo, mas a gente conseguiu manter as reuniões. Então, ele vem, né, se consolidando, é um grupo que vem se consolidando, e a nossa proposta é realmente discutir, pesquisar, investigar, construir informações, né, sobre a região metropolitana da Baixada Santista. E aí soma, né, com a nossa participação no Observatório das Metrópoles, que sim, o observatório, ele hoje abrange 20 cidades, são 20 cidades no Brasil que também têm núcleos do observatório e a coordenação nacional está no Rio de Janeiro. Então, né, ajunta aí várias demandas, vários objetivos, e a gente vem trabalhando exatamente nessa, o que a gente chama, né, de como é que é, Sônia? Polo dialético? Não. Par dialético. Par dialético, porque a gente quer entender exatamente, acho que você até fez menção, os desenvolvimentos e as desigualdades da região, sabe? A gente faz questão
de colocar o S para não dizer que tem um só tipo de desenvolvimento, nem um só tipo de desigualdade, mas trazer realmente, né, essa diversidade que a gente vê aqui na região, né? Territórios com bastante riqueza, ao lado de territórios com muita pobreza, né? O polo industrial, o porto, as cidades turísticas, né? Eu acho que há uma diversidade muito grande e esse é o nosso objeto, né? De investigação e de pesquisa. Uhum. E essa diversidade, né, ela é de partida muito complexa de analisar também, né? Eu acho que esse é um desafio que a gente assume por não tomar o dado imediato, a realidade aparente, como forma de explicação. Então, a gente tenta pegar um dado, identificar uma situação e refleti-la a ponto de tentar entender por que ela é como é. Quais são os elementos que contém nesse dado da riqueza, da pobreza, qual a relação entre riqueza e pobreza, porque eu acho que essa é também uma perspectiva teórica que a gente adota, em que essa análise das desigualdades, dos desenvolvimentos, da riqueza e da pobreza, ela não é separada, ela é dialética, ela é movimento, né? Não dá para estudar uma ponta sem entender a outra. Então, acho que esse é um grande desafio, né? Como é que a gente articula esses processos e não toma só um dado como explicativo. Uhum. Né? E vocês têm, assim, facilidade de encontrar dados de pesquisa? Porque eu imagino que não dê para ir a campo fazer a pesquisa, tem que coletar os dados com fontes. Uhum. Vocês sentem essa dificuldade ou não? Os dados são fartos? Eu acho que essa é uma pergunta bem capciosa. Né? Não são fartos. Eu acho que esse é o desafio. Até porque... Eu queria ressaltar isso, né, que eu acho que isso é algo que também nos mobiliza, nos move, é como a gente olha para essa região, sabe? Assim, a gente faz um movimento de percebê-la, toda a região da Baixada Santista, com os 9 municípios, né, de percebê-la como uma totalidade, mas olhando para a particularidade de cada município, para as dinâmicas, para a organização social e política, porque essa diversidade é que é a riqueza, né, do debate, quem são os sujeitos, né, quem são os movimentos sociais, quem são os sujeitos. Eu acho que é exatamente isso que nos mobiliza e nos exige ir atrás de dados. Você tem toda a razão. É difícil, e a gente ficou bastante feliz, né, com os dados, apesar que eles estavam sendo liberados em pílulas, né, mas essa atualização dos dados do censo é fundamental, né, ela é fundamental para nos desafiar a buscar mais. Uhum. Né? A gente não vê, não, esse é o dado, vamos... Não, como a gente analisa isso, como ele se desdobra, sim, né? Sim. Inclusive para formulação de políticas públicas, né? A gente precisa da radiografia e quanto mais completa, melhor é a política pública que você consegue desenvolver para tratar dessas demandas. Se você não tem os dados, não tem a pesquisa, para onde você vai? Isso era algo muito criticado na época do outro governo, em que houve um desmantelamento do IBGE, a dificuldade de se fazer, né, de amostras e colher dados, porque como traçar para onde vai o país, ou então, aqui no caso, para onde vai a cidade, a região, se você não tem dados não tem essa radiografia, né? E é interessante falar dos dados, né? Porque é isso que vocês já apontaram, né? O IBGE é um grande produtor de pesquisas, de dados amostrais que são fundamentais para a construção de conhecimento e para a construção de políticas públicas, né? E a gente tem uma atualização, como a Tânia já apontou, de 2022, que já nos dá a base para fazer estudos e pesquisas, e a gente está exatamente trabalhando como grupo de pesquisa nesse banco de dados nesse momento,
mas acho que é fundamental a gente entender, pensar algumas coisas juntos, né? Assim, primeiro é que há uma dificuldade da gente encontrar reunido num mesmo lugar, do modo como a gente debate, os dados que dão sustentação, que dão base empírica da realidade para as discussões, para as pesquisas, né? Então, não está tudo junto no mesmo lugar. O IBGE, digamos, é a fonte mais ampla, a mais consistente, que tem cerca de 150 anos que produz dados no Brasil. Então, os dados que o IBGE produz, ele nos permite trabalhar com comparações. Então, a gente sempre tem a possibilidade de olhar o dado atual em relação ao dado anterior, considerando a maior parte das variáveis, né? Mas isso não quer dizer também que seja fácil fazer isso. Embora haja transparência, os dados estejam públicos, é fundamental que a gente entenda a metodologia de construção do dado. Então, o IBGE usa, por exemplo, um nome domicílios ocupados, domicílios de uso não ocasional. Então, a gente precisa saber o que é domicílio ocupado, o que é domicílio de uso não ocasional para o IBGE, que é o responsável pela produção da pesquisa. Portanto, trabalhar com o número exige também essa leitura dos fundamentos da própria pesquisa para que a gente possa usar o número de um modo que seja coerente com a base que produziu o dado. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum a gente ver também explicações sobre a realidade apoiada em dados que forçam o dado a dizer o que ele não deveria dizer. Uhum. Então, a gente brinca que quem trabalha com indicadores, com estatísticas, fala que os números sobre pressão podem afirmar teses opostas, né? E esse é um risco enorme no uso de dados e de indicadores. Então, trabalhar com dados exige um entendimento da metodologia e uma discussão política do dado. Uhum. O dado, em si, ele é objetivo, mas quem apresenta o dado tem intencionalidade política. Sim, uma imparcialidade também. E a gente precisa estar o tempo todo atento ao modo como essa pessoa que fala sobre o dado, né, trabalha com essa informação. Isso é fundamental. No campo das políticas públicas, que você citou, né, significa reconhecer o que aquela autoridade, aquele governante, aquele gestor ou gestora pública está dando luz e o que ele está apagando quando ele escolhe um dado e não outro. Uhum. Então, eu acho que é fundamental a gente entender que o dado não é uma mera referência a números e quantitativos. Ele tem, sim, uma dimensão política, ele disputa argumentos de perspectivas teóricas e políticas que vão levar a prioridades na intervenção pública ou ao total esquecimento daquela informação. Uhum. E eu acho que só queria acrescentar, né? Acho que você fez a menção, a gente passou aí por um período em que, né, inclusive, o censo saiu atrasado, né? Sim. Então, perdeu um pouco essa dinâmica histórica, né? Mas, por exemplo, eu estava aqui vendo a mudança do questionário de 2010 para o questionário atual. Por exemplo, eles tiraram perguntas sobre aluguel, sobre migração, sabe? Deste agora. Então, assim, isso vai exigir da gente, porque aí você liga com aquilo que Sônia falou, né? Levantaram domicílios ocupados, sabe? Então, tem outras informações que se cruzam, que aí a gente tem que buscar estas informações, esses dados, para transformar em informações e de forma que as metodologias conversem, né? Porque senão a gente está fazendo um quebra-cabeças. Então, isso é muito importante, né? E outra coisa também que eu acho importante e que a gente, de alguma forma, a gente também fala, é que não tem dados subjetivos. Só que as pessoas, né, também apresentam as suas subjetividades. Então, critérios, né, que a gente estava até olhando, critérios de afinidade, proximidade, sabe, como é visto o acesso, acho que são elementos que aí entra outro tipo de análises que a gente, né, tenta fazer
para poder entender essa dinâmica, como a gente falou no princípio, né? Então, não é só dizer que no município tal tem tantos mil habitantes, no município tal tem tantos mil habitantes. Quem são essas pessoas? Como é que elas vivem? Como são os mapas, os diferentes mapas, né, que vão se sobrepondo e vão nos mostrando essa realidade da região? Porque, inclusive, assim, algo que a gente vem também trabalhando é a relação do porto com as cidades. Sim. Né? Que é um outro elemento que a gente também tem que aprofundar, inclusive recuperando elementos da própria história do porto, né? A exemplo que a gente até escreveu sobre isso, muitos homens e mulheres escravizados chegaram aqui no Porto de Santos, né? Em séculos da colonização. A Companhia Docas participou dos processos de opressão da ditadura. Então, tem elementos da história do Porto que estão invisibilizados, né? E uma outra questão é a gente muitas vezes fala que o Porto está de costas para a cidade, né? Que a riqueza que ele promove, né? Mas que, na verdade, ele apresenta uma funcionalidade muito grande aqui para essa região, inclusive nessa contradição. Então, quando a gente fala de desenvolvimentos e desigualdades, é aí que a gente quer pôr a mão, sabe? São nessas contradições que a gente vai percebendo, né, que ainda está em forma de uma coxa, dos retalhos de uma coxa, para a gente alinhavar e ter uma visão, uma perspectiva de totalidade nas suas diversas dinâmicas. Vocês acham que o porto ainda é o segmento mais importante aqui, que movimenta a região? Sim. Estou olhando para a Tânia porque ela tem escrito sobre esse tema. Não, com certeza. Ele adquire uma outra perspectiva hoje, né? Ele tem uma outra dinâmica da extração do capital, na forma, né, na dinâmica de chegada e saída de mercadorias. A gente observa isso na imigrantes. Não mais pelo emprego, né? Porque aquele era muito importante por... É a containerização total. E isso é uma medida. Isso é uma medida, né? O maior porto do mundo hoje, que é Xangai, que a quantidade de containers que está sendo medido o tamanho dos portos, né? O maior porto do mundo hoje é Xangai, que são 50 milhões de containers ano. Nossa. O nosso porto são 5 milhões de containers ano. E ele 10%. Pretende avançar, ele pretende crescer. E aí essa é a grande questão. Essa é a grande questão que também faz parte da nossa pesquisa. Ele pretende crescer como? A custo do quê, né? A custo do quê? E a gente já está vendo. Né? A gente está vendo lá, né, na Vila Nova Cachoeirinha, né? Ele está indo com seus... Ele vai expandir e vai tirar aquelas populações ribeirinhas, né? Vou dizer assim, né? À beira ali Não, do estuário, os caiçaras vão acabar, né? E a dragagem do porto, né? Porque para cada vez mais navios maiores, de maior calado, precisa remexer lá embaixo. E a gente chama até da cova tóxica. Sim. Porque a colocação desses dejetos que revolveram vários elementos tóxicos são depositados num lugar não apropriado, de maneira não apropriada, porque, mais uma vez, precisa de muito investimento, muito dinheiro para conter aquilo, mas não, vão pegar uma tecnologia mais defasada e aí estão contaminando todo aqui o nosso estuário. E não vão parar por aí, né, gente? E aí é que é importante, né, que a gente vê a importância de pesquisa, sabe? Acadêmicas, mas que não fiquem nos muros da universidade, né? Sim. Porque a gente tem que dar visibilidade a essas informações e articulando-as, né? Porque às vezes você fala da cava, mas não fala do navio bom, você fala do navio, mas não fala da draga, não fala da draga, mas não fala dos caiçaras que estão sendo expulsos. Então, quando a gente fala dessa perspectiva de totalidade, é um pouco nessa direção, sabe? Eu sei que é um desafio muito grande, né?
porque a gente sempre exige da gente, né? Tenha foco. Sim, a gente vai ter foco, mas quando você olha para a realidade é tudo isso, né? E por falar em expulsão, é um problema que, na verdade, vem já há muito tempo aqui de Santos, né? A especulação imobiliária, a terra é muito cara, o aluguel é muito caro e as populações menos, né, abastadas vão sendo os trabalhadores e trabalhadoras colocados para as outras cidades que se constituíram, né, ao lado de Santos. E a gente tem um grande déficit habitacional também, favelas, e aí está aí também essa desigualdade, né, que vocês pontuavam. Sim, esse movimento, né, eu acho que até é bem nítido, Praia Grande, Bertioga, Peruíbe também, eu não lembro. Enfim, a gente vê nitidamente esse movimento, sabe, de expulsão dessa cidade anteriormente considerada polo, para as outras, né? Exatamente, e a gente observa isso, né, Eneida? É impressionante como o setor imobiliário está investindo alto na região, né? E prédios altíssimos em áreas que a gente fica imaginando como será que essas pessoas sairão de manhã cedo para o trabalho, sabe? Porque em ruas pequenas, estreitas, né? Outro dia, perto da casa da Sônia, tem um monstro lá. Eu olhei para aquilo e falei, gente, 8 horas da manhã que acabou. Ninguém anda se todo mundo tiver carro, né? E esse é um dado do IBGE já interessante, né? Que dentre as cidades, se eu não me engano, com mais de 50 mil habitantes, né? Santos é a mais verticalizada do Brasil, né? Então, é um dado que diz sobre o modo como essa cidade vem sendo ocupada, como o investimento imobiliário vem se consolidando, né? Então, tem movimentos de expulsão, mas tem movimentos de concentração, né? Na faixa mais valorizada da cidade, que é a faixa da orla, né? E essa ocupação ela vai dizendo sobre o tipo de desenvolvimento, sobre o modelo de desenvolvimento, né, que tem na cidade e na região. E é interessante, a gente estava vendo quais são as cidades que cresceram, segundo o censo, em relação a número de habitantes, né? Então, chama atenção que as cidades que eram consideradas assim a maior cidade, né, a cidade polo, que é Santos, diminuiu, mas também diminuiu São Vicente, também diminuiu Cubatão e diminuiu Guarujá, em termos de número de habitantes. Quais que cresceram, né? A cidade que mais cresceu em número absoluto é Praia Grande, né? Depois Itanhaém, Bertioga, Mongaguá e Peruíbe, em termos de população, né? Esse dado é interessante, né? Primeiro porque eu acho que ele aponta, indica provavelmente deslocamentos. A gente está falando de provavelmente porque a gente não dá para você só olhar o dado de cidades que cresceram e cidades que diminuíram e dizer a conta é simples, diminuiu porque saiu daqui e foi para ali, né? Então, a gente precisa juntar com outros dados. Então, o censo ele nos ajuda a apontar tendências ou a fazer perguntas. Uma pergunta diante do deslocamento é o que está acontecendo? E aí a gente tem que juntar com dados aí de desenvolvimento da cidade, como é que quem está morando nessa cidade, olhar os determinantes de renda, de onde veio essa pessoa, né? De trabalho. São informações que a gente ainda precisa levantar para entender melhor. Há referências aqui já de estudos de urbanistas, acho que do Carriço, inclusive, né, Tânia? E uma outra pesquisadora que eu não me recordo, que analisava já uma tendência de Santos ter um número menor de população em função dos deslocamentos de moradores de Santos para Praia Grande, em especial dos estratos da classe média, né, que estava indo ocupar prédios de apartamentos construídos à beira-mar na cidade da Praia Grande. Então, são, acho que, movimentos analíticos para explicar o que é que está acontecendo. Não tem a ver só com o fato que alguns já apontaram de que Praia Grande cresceu porque a cidade investiu, né?
não é somente essa a explicação. Tem um movimento de expulsão pelo trabalho, de expulsão pelo preço da terra, né, que também determina essas mudanças. Mas Você de tem- modo interessante a gente observar esse crescimento. É bastante Esse crescimento. significativo. Porque, assim, você tem dados, porque você tinha falado de imóveis ocupados, imóveis não é temporariamente, De uso né? ocasional. Ocasional. Você tem esse... Porque Temos. é a quantidade de pessoas que compram apartamento e Pois que não mora isso. aqui. Era Esse interessante ver. é um dado importante de análise, né? É. Porque esse é o dado. Sim. Agora, como é que a gente transforma esse dado numa informação efetiva, é. né? Porque aí você começa, não, produção de Minha Casa Minha Vida, apartamentos mais baratos, e aí já vem as inferições. Então, as pessoas estão utilizando apartamentos que seria de interesse social para moradia de turismo. Isso tudo está vindo à tona, mas a gente não sabe se é efetivamente mas o que, né? Então, acho que é algo para... Não, tem que pensar, mas assim, não é a quantidade de apartamentos que estão... Santos não muda, né? Falou que até diminuiu. Para mim era mesmo 418 mil, 420 mil habitantes. Ela teve Quanto tem agora? Santos... Ela perdeu... Acho que 2022, Santos tinha 418... Não, estou com o dado errado. Estou na folha errada. Volta aqui, cadê? Não, na verdade, não é uma... Cubatão perdeu mais, sabe? Guarujá perdeu. Cubatão, assim, nos números inteiros, né? Mais ou menos, mais de 6 mil. Então, mas, assim, mais ou menos. nessa dinâmica dos deslocamentos. Eu quero dizer assim, Santos não mudou muito a sua população. Acho que desde que eu tinha 14 anos era a mesma coisa. 0,8. Não chega a 1% a redução de 2010 para 2022. Agora, a gente percebe a construção, o número de empreendimentos realizados aqui na Orla da Praia. Então, são moradias, será que são moradias ocasionais? Porque não são pessoas que estão vindo morar aqui, senão, né? A gente, assim, o dado que você perguntou, né? Então, o IBGE trabalha com imóveis ocupados, né? E imóveis de uso ocasional. Então, é muito interessante o dado e ele chama atenção, assim, né? De cara você olha, por exemplo, o Bertioga, né? Ele tem 22.728 municípios ocupados, né? Domicílios ocupados, desculpa, e 33.971 domicílios de uso ocasional. Então, a cidade toda tem 61 mil domicílios, né? E sendo 22 mil ocupados e 33 mil de uso ocasional. A cidade de Santos, né, tem um registro de 208.688 domicílios, sendo 167.478 ocupados e 19.856 de uso ocasional. Não é o maior número, né, comparando as das outras cidades, né? Itanhaém tem 41.964 domicílios ocupados e 44 mil de uso ocasional, né? Agora, o que acho que chama atenção, por exemplo, Praia Grande, né, nessa mesma toada, ele tem 130 mil ocupados e 107 mil ocasionais. Vamos supor, né, que esses ocasionais, em determinado momento, eles sejam ocupados, né? Como é que a cidade se organiza para isso? Falta então, água, né? Já falta. Esta dinâmica é que tem que, sabe, esses dados é que tem que ser melhores apropriados, inclusive para políticas de saneamento, de mobilidade, de infraestrutura, porque senão é depositar no acaso, né? Então, a cidade vai dar conta de receber, assim, de repente, no feriado do dia 30, recebe 107 mil pessoas a mais. Né? Não dá, né? Porque a gente percebe, falta água, as pessoas não conseguem se locomover, não pode, tem que ficar ali andando por ali, porque não consegue sair, porque o trânsito está... E a gente percebe também no clima da cidade, aqui, né, no caso, esses paredões que foram construídos e estão sendo construídos maiores ainda.
ele não favorece a brisa do mar. Atrás da gente aqui tem uma cadeia de montanhas. Então, isso aqui está virando um caldeirão. Sim. Né? Então, nada disso... quer dizer, nada disso está sendo pensado, não. A gente tem... a gestão está muito pensada. Muito né? bem pensada. Essas cidades foram apropriadas por esses poderes econômicos que direcionam a gestão pública para os seus interesses, a gente sabe, enquanto que a população está indo embora. A quantidade de movimentos de moradia, a quantidade de gente que mora em favela ou em cortiço, que agora, com o VLT, provavelmente vai ser expulsa. Com certeza. Porque o centro da cidade vai ser tomado pela especulação imobiliária também. E a gente vai ver quando o VLT estiver pronto. Então, são coisas... E que a maioria da população não está a par, nem sabe que está acontecendo isso, né? Eu acho que é exatamente isso, né? Assim, como a gente... e eu acho que esse é uma tarefa da universidade, sabe? Que a gente costuma dizer, né? Na função social da universidade, né? Como investigar, como buscar, né? Construir informações sobre a região, sobre os territórios, e divulgar, e fazer eventos, e chamar a população para dentro da universidade para poder conversar sobre isso, sabe? São movimentos necessários, né, que a gente tem que fazer, e saindo do achismo, né? Não é eu acho, isso é real. É real que tem uma cava, é real que tem né? É real que os navios estão cada vez maiores, é real que o porto... Mas a gente tem que falar sobre isso e falar de uma forma consistente, né? Que senão fica né? no eu acho, eu penso que... Eu ia dizer eu penso que. Agora, mas eu penso que, brincando aqui com os nossos pensamentos, né? Acho que a gente está num ano muito importante, que é ano de eleições, né? Então, eu acho que, sobretudo, a gente precisa fazer um debate em torno da cidade que a gente quer, né? Da cidade que a gente deseja, né? E que seja uma cidade que contemple esses debates, mas que firme na defesa de uma cidade que seja mais acessível, né? Que seja mais promotora de direitos para todos e todas, né? Acho que também é muito comum que as pessoas olhem a cidade e falem sobre ela a partir do seu lugar. Então, se eu olho a cidade da minha janela, eu posso dizer que a minha cidade é bem bacana, né? Ela é bonita, ela é arborizada, ela tem vento, tem sol, né? Eu tenho acesso a uma porção de coisas. E eu acho que o grande exercício da pesquisa que a gente vem fazendo e dialogando com movimentos sociais da cidade também é de entender que a cidade é muito maior do que o que os meus olhos podem ver. Ela é muito maior do que a minha janela, né? E acho que isso abre um horizonte de compreensão que não é tão comum e que acho que a gente tem que aproveitar esse ano eleitoral para colocar esse debate nas discussões, que é entender que a cidade de Santos não se resume à praia. O fato de ter o maior jardim de orla do mundo é muito bacana, mas isso não é suficiente para produzir igualdade e bem-estar para todas e todas as pessoas, né? Então, a gente tem dados que vão dizer que Santos tem a maior favela de palafitas do Brasil. Então, eu tenho o maior porto, que produz um volume imenso de riqueza, mas a gente tem um volume... Quantas famílias? Em torno de 20 mil, parece? Eu nunca sei exato. É difícil exatamente porque não... Tem uma dinâmica própria de ocupação. Mas, enfim, o dado... São milhares de famílias. O dado que a gente pode dizer mais expressando nesse indicador nós temos a maior favela de palafitas do Brasil, né? E acho que isso é um dado que a gente tem que considerar quando a gente olha a produção da riqueza na cidade, né? Então, não é uma riqueza que se distribui, né? A gente tem cortiços no centro de Santos, a gente tem aluguéis caríssimos, então... A gente tem aqui entre aspas, uma jabuticaba, porque não existe em lugar nenhum que é aluguel de chão. Sabe? Não sei se você sabe disso, né? Então, isso não existe em lugar nenhum no Brasil. Então, você aluga o chão. Aí as pessoas constroem a casa e quando o dono quer de volta o chão, não importa o que está em cima. Isso
uma loucura pensar, né, nessa desigualdade e essas particularidades das desigualdades, né, que não dá para homogeneizar, não dá para olhar, que é uma pergunta que a gente sempre se faz, sabe? Quem são os sujeitos? Né? Vamos olhar para a cidade, vamos olhar para essas desigualdades, mas quem são os sujeitos que vivenciam essas desigualdades e essas riquezas? Como é que a gente se aproxima? Né? Por exemplo, pegando Santos também, tem uma maior proporção de mulheres do que homem. A questão do envelhecimento acelerado. Né? Então, são elementos que vão trazendo para a gente, né, os sujeitos, né, reais, concretos, Sim. que devem ter o direito, né, à moradia, transporte, à infraestrutura, saneamento, à água, à educação, à saúde, enfim, né, as políticas sociais, né? Eu penso, você estava falando da janela, né, que a gente vê a cidade, da janela que a gente está, e geralmente não se sai, porque eu já ouvi uma vez, não, mas Santos não tem favela. Santos é uma cidade que não tem favela. Eu falei, como assim não tem favela, né? Então, e tem gente que não conhece, já foi na Zona Noroeste? Não, nunca fui. Tem gente daqui, da Zona Leste, nunca foi à Zona Noroeste. Então, que referência que essas pessoas têm? Acrescido digamos assim, da individualização, né, do ser humano e da falta de empatia, porque para se preocupar da cidade que a gente quer, essa é uma pergunta. Quem não se importa com o outro, quem não tem empatia, quem não está preocupado, que a vida está muito boa e não está preocupado com o outro, a cidade que ele quer, ou ela quer, é aquela que ela já tem. Eu tenho acesso ali à praia, vai lá, né, faz uma série de coisas. E não se importa, né? Não avalia do porquê existe essa desigualdade. Então, tem uma série de coisas, né? Meritocracia, ideologia neoliberal, que individualiza, compete e joga a culpa na própria vítima. Não é vítima, né? Mas na própria pessoa que não conseguiu. Nos próprios sujeitos, joga a culpa, culpabiliza os próprios sujeitos. Porque não trabalhou, porque quer. Só ver as pessoas em situação de rua. Quanta gente diz assim, mas eles querem ficar na rua. Quer, você tira a responsabilidade de você e do Estado, não precisa fazer nada, porque eles querem. Então, isso é uma maneira muito fácil. Então, esse é um outro desafio, quer dizer, eu vou estar junto com o desafio de levar todas essas informações e discussões, mas que as pessoas se importem com isso, né? E queiram mudar, queiram uma nova cidade. Né? Eu estava lendo o seu artigo, você falando da desigualdade, e que a desigualdade, a segregação espacial, ela é fruto, ela é expressão da desigualdade, né? De riquezas. E a gente vê perfeitamente, eu só ver aqui em Santos o que é. E a questão também das mulheres, né? As mulheres negras, que são as que até eu estava falando, que eu falei ontem disso, as mulheres negras que são as que menos percebem, né? Menos recebem, e estão mais na informalidade, e os homens negros também. Você sabe que eu acho que quase 80 e tantos % deles estão na informalidade. Então, e aí você vê os números, mapa, né, da renda, é terrível, exatamente, né? Homem branco, mulher branca, homem negra. Nossa, os dados do Diese, eles dividiram quintil, né? Dividiram em 5 partes. Então, a primeira parte, o Q1 era até 1.200, o segundo até 1.500, depois até 2.000, 3.500, aí para cima, né? E aí, as mulheres negras, a maioria das ocupadas, então, não é só informal, também as de carteira assinada, ganham até 1.200. É impressionante. E aí aí conforme vai aumentando a renda, a porcentagem delas que recebem mais vai diminuindo. Isso se reflete também na ocupação espacial da cidade. E essa segregação, eu só queria acrescentar isso, é interessante a gente olhar pelo outro, pelo verso e reverso, né? Pelo outro lado, assim. Por exemplo, a gente tem meninas jovens na região noroeste
que nunca foram para a Ponta da Praia, Ah, sim. né? Então, assim, não, porque não quiseram? Não, porque não tem dinheiro, Aí é porque outra, não tem condições. outra. Porque para gastar, para ir para pronto, né? Não vamos domingo, vamos passear no domingo. Não é assim. E também não se sente no direito de ir. Sim. Não se sente parte da cidade. A gente tem estudos que apontam isso, né? E acho que isso é a expressão mais cruel da desigualdade, porque é quando ela dói na percepção, na identidade da pessoa, né? No modo como ela se sente participante de uma cidade. E aí é muito comum os nossos estudantes alunos e alunas fazem trabalhos de conclusão de curso e a cada período a gente tem uma pesquisa que está dizendo, olha, quem mora na Zona Noroeste não se sente parte do asfalto que é aqui a área da praia. Então, a pessoa não se sente legitimada para cruzar essa linha, para usufruir do lazer, do direito a acessar a praia, né? Então, acho que isso é uma expressão do modo como a desigualdade ela também impacta na subjetividade, além da dimensão material, né, da vida. E eu acrescentaria, você me fez lembrar, o próprio acesso à universidade. Sabe? Você fala assim, gente, a gente tem aqui uma universidade federal, que a gente sempre lutou por isso, e a gente tem vagas em aberto, né, que chama ociosas no seu nome, porque as pessoas, é exatamente isso, a gente tem pesquisas que mostram, não se sente. Como assim eu fazer parte de uma universidade? Sabe? Como eu entrar numa universidade pública? É muito forte, sabe, Eneida? Essa questão da subjetividade, né? Dessa sequestro, né? Dessa possibilidade é muito forte mesmo. E Eneida, você falou da questão da desigualdade entre homens e mulheres, em especial em relação à raça, cor, né? Eu acho que quando a gente toma um dado desse para analisar, você citou, né? A gente tem uma fartura, podemos dizer assim, de fontes trazendo esses dados de desigualdade no trabalho, na renda, né? Agora, o que está dizendo para a gente? Numa análise desse dado, a gente vai observar, primeiro, que tem uma série histórica. Isso não é um dado de 2024, né? Isso tem, né, uma reposição de anos, de décadas, de séculos, né? E aí a gente chega numa questão que é fundante do debate, que é discutir o racismo estrutural, o racismo ambiental, o racismo no chão das cidades, né? O quanto que isso atravessa a inserção de classe, o acesso à renda, né, a ocupação de postos de trabalho, né, o modo como o Brasil lidou com o fim da escravidão, como lidou não lidando, né? Não lidando. Criminalizando e abandonando as populações. Invisibilizando. Né? Invisibilizando, reprimindo. Então, e matando, né? E matando, vamos dizer em alto e bom tom. Acho que tem são marcas profundas, né, que atravessam a formação sociohistórica do Brasil e que vão dar fundamentos para a gente entender a questão das desigualdades. Então, o dado em si, ele não fala desse tema, mas a análise precisa falar desse tema. Ele recoloca esse tema do racismo na nossa sociedade. Ele recoloca o tema do patriarcado, quando eu olho para a desigualdade entre homens e mulheres. Então, tem que discutir a questão de gênero, tem que discutir feminismo, porque isso é marca da estrutura da nossa, marca da nossa formação social, que não se resolveu ainda, né? Não está solucionado. Então, é ponto de discussão, né? Assunto que a gente tem que debater. Agora, não é a universidade nem a pesquisa que vai mudar essa realidade. Né? Ah, não. A universidade e a pesquisa contribuem com o debate, mas é preciso ter, como você citou, pessoas politicamente implicadas com essa dimensão da vida em sociedade. Né? Eu acho que pessoas que se importem, né? Como você fala. Tem um apelo, né, muito recorrente em direção ao indivíduo, né, sozinho, isolado. Então, como se bastasse eu seguir um manual de autoajuda, eu resolvo a minha vida e está tudo bem, né? Quando, na verdade, a gente vive em sociedade, né? Todas as nossas relações são sociais, são políticas. Então, o que acontece com a minha vida, com o meu trabalho, ela implica, ela impacta, né, no circuito de relações com os meus vizinhos, com o meu bairro, com a minha cidade, né?
só que querem apagar isso da gente, né? Acho que tem um movimento que a gente discute, né? Chamado neoliberalismo, né? Que vem reacender essa ideia de que é o indivíduo que tem que resolver os problemas que ele próprio criou. Então, não é a sociedade que criou a desigualdade por essa interpretação. As pessoas vivem nas ruas, como você citou, porque querem, porque não desejam trabalhar, porque não desejam ter uma vida como eu tenho, né? Então, a pessoa está sem emprego porque ela não procurou, né? Se ela procurar, ela resolve. Então, essa forma de responsabilizar cada pessoa por sua necessidade é uma forma que parece que ela desqualifica as relações sociais, ela fragmenta a vida, né? Nós vivemos em sociedade. Acho que reconstruir esse sentido é fundamental para que o debate ele alcance mais pessoas, essas pessoas tomem consciência de que as mazelas que vivem, os problemas que vivem não são gerados somente por elas, né? Eu não estou descartando a dimensão do indivíduo, mas eu estou dizendo que o que eu vivo, o que eu sinto, não foi produzido somente por mim, tem a ver com o meu circuito de relações e inserções. Então, acho que isso é fundamental, a gente recuperar esse sentido de sociedade, para que, como sociedade, a gente debata politicamente, se envolva, se mobilize, se organize e faça pressão aos grupos, né, especialmente aos grupos que estão no poder como governantes, que podem fazer intervenções urbanas melhores, que podem ter uma lei de ocupação, um plano diretor que diga não pode ter prédios de 30 andares na praia, porque senão não vai ventar e entra sol na cidade. Então, eu acho que é disso que nós estamos falando. A gente pode construir cidades melhores se a gente tiver mobilização e organização para fazer um enfrentamento a esse processo que é fortíssimo de acumulação do capital para poucos. A gente tem que ir para a disputa, tem que fazer pressão, né? E tem espaços nas cidades que podem fazer isso, né? Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, né? É um lugar poderoso para discutir a gente a tem cidade de Santos, né? E fórum, né? O Fórum da Baixada Santista, e todos os, né? Movimentos sociais, todos os movimentos movimentos, de moradia. Acho que a gente está num momento bom para fazer um bom debate nessa direção, né? Eu sinto que as entidades estão se movimentando, né? Estão se aglutinando. Eu acho muito importante o que a gente passou, porque do governo até anterior, porque antes a gente eu via que ficava muito cada um no seu quadradinho e querendo as suas falando suas coisas, suas verdades e tudo mais. Poucas vezes a gente se unia de fato, né? E depois, quer dizer, que foi tirada aí a tampa, veio tudo que veio, né? A gente percebe a necessidade, hoje todo mundo percebe a necessidade de deixar coisas que não têm irrelevantes, né? E se unir para combater justamente essa apropriação, esse sequestro que aconteceu na cidade, aí, quer dizer, com tudo isso que a gente está falando, né? De tentar construir uma cidade diferente, né? Uma cidade que seja para as pessoas e não para um grupo privilegiado que tem até também no seu artigo, né? E é importante fazer isso pensando na região, né? Até pela forma como as cidades aqui são conurbadas, né? O trânsito que existe para educação, para trabalho, né? É importante que a gente expanda, né, esse debate para as outras cidades. Para as outras cidades. Esse é um tema, aliás, quase todos, desde que lá, sempre mesmo, né? Mas que sempre é uma reivindicação de... Todo mundo fala, né, da metropolização, porque os problemas são comuns. Por exemplo, de trânsito, do emprego, da moradia. E existe uma grande dificuldade de se construir uma política metropolitana. Não, o Brasil não conseguiu, né? Não. Pensando na Constituição, pensando no Estatuto, não conseguimos ainda.
se pensar metrópoles, né? Metrópoles, porque tem o Observatório das Metrópoles, isso que eu ia perguntar, se você falou tem 20 pelo país, São se tem 20 metrópoles. 20 metrópoles, se alguma consegue alguma coisa mais avançada, uma integração. Não, esse é o desafio, esse é o desafio. E eu diria isso, a gente não conseguiu ainda pensar, né, a metrópole no seu sentido amplo, né, que é exatamente isso. Como é que você pensa mobilidade, né? O preço da passagem, Santos São Vicente, né? Então, é isso. Como é que a gente pensa a metrópole, o saneamento, para aqui na divisa. Então, e não conseguiu. Eu acho que esse é um desafio que ainda permanece. E permanece no grupo de pesquisa também do Observatório, de efetivar, né? de ampliar, aprofundar o debate disso. Eu acho que falar de organização, de debate sobre metropolização, né, tem a ver com o agrupamento de cidades, né, em torno dessa organização regional, política, administrativa, econômica, né? Então, eu acho que tem uma questão que é tensa, que é a questão do próprio pacto federativo entre esses municípios que compõem essa região metropolitana, mas entre esses municípios e o governo do Estado. Então, eu acho que tem uma disputa política aqui, federativa, que é importante, que é tensa, né? E que precisa de investimento. Ela precisa ser também induzida, né? Para que haja também a adesão das cidades, né? A um certo objetivo metropolitano, né? A gente tem na região a AGEM, né? A Agência Metropolitana, e acho que é um espaço estadual que tende a fazer esse chamado para a discussão das questões que interessam a região metropolitana. Mas o fato de existir essa agência e essa proposta não quer dizer que ela tenha alcançado os objetivos de funcionar como metrópole, como região metropolitana, né? Eu tenho uma opinião que é muito só minha mesmo, mas como cada cidade, como Santos, vamos pegar Santos, é sequestrada por determinados grupos econômicos e que as gestões estão indo junto, né? Quer dizer, as outras cidades também. Então, cada uma tem seus interesses e cada uma tem seus grupos econômicos que têm interesses ali na localidade pontualmente. Eu acho que isso dificulta muito a integração, porque é necessário que as pessoas olhem para o bem comum, e isso não é olhado. As prefeituras não olham para o bem comum. Poderiam ser feitas muito mais coisas. Por exemplo, 2008, tinha um projeto já muito avançado, inclusive de estudos, para a integração de transporte via balsa, via o estuário aqui de diversas cidades, inclusive com integração de terminais rodoviários. Quer dizer, o estudo já tinha sido feito pela Dersa, o gerente da Dersa já tinha falado, ok, fez a apresentação para os prefeitos da cidade e não foi adiante, nada, porque inclusive nas palavras dele mesmo, porque os donos de empresas de ônibus não quiseram. Então, é isso, né? Você tem empresas que vão construir na praia e que pagam outorga onerosa para a prefeitura, milhões. E a prefeitura pode fazer o que quiser com aquele dinheiro, mas não investiu um centavo em moradia, por exemplo. Foi fazer o quê? A reforma da Ponta da Praia, que valorizou o empreendimento da empresa que deu o dinheiro. Sim. E as pessoas... Tá linda, tá linda a Ponta da Praia, mas era isso realmente só que a cidade precisava? Então... esses interesses... E a maioria não sabe nada disso. Então, assim, esses ainda interesses... mais isso, outorga onerosa, ninguém sabe. Uma compensação. Você não sabe, né? Eu vou falar... O dinheiro vai para onde, né? É uma compensação por um empreendimento que talvez não tivesse de acordo com algumas normas. Pelo tamanho. Pelo tamanho, pela metragem, alguma coisa assim. E se paga uma compensação para o governo municipal. E o governo pode fazer o que quiser, e fez a reforma da Ponta da Praia e não investiu em nada que ele deveria ter investido.
Poderia ter investido. Então, esse sequestro disso, essas gestões que estão na mão desses grupos, cada cidade tem a sua. Porque Praia Grande tem a dele lá. Cada uma tem o seu coronelzinho, tem a sua coisa. E isso, como é que você pensa? Se não fazem nem na cidade, imagina que vão se preocupar com o trabalhador da outra cidade. Entendeu? Então, a dificuldade, então a gente sempre volta nisso, eu acho que é perfeito, né? Mas essas dificuldades são essas, né? Políticas, né? Mas De eu acho que a gente interesses. tem que continuar falando sobre isso. tem. Um dia, né? Um dia, porque a gente tem que continuar falando, batendo, né? Ampliando a informação, o acesso. Né? Até porque se a gente, assim, acho que você está falando aí do poder econômico, né? Como aquele que define aí os processos. Mas se na história, quem veio antes de nós só acreditasse nisso, a gente não teria tido nenhum avanço em nenhum momento. Então, eu acho que isso é um dado, é uma denúncia, é uma realidade, mas isso também não nos pode... Acho que não é para a gente ficar tão pessimista e desanimado a ponto de não botar um horizonte de luta, né? E de acreditar que esse é um ponto que a gente tem que debater. Se as pessoas não sabem, a gente precisa dizer, como você fez aqui, né? Porque se mais pessoas tomarem consciência disso, a gente vai ter fortalecido um tipo de compreensão e de posicionamento. Então, eu acho que a gente ainda precisa ter uma esperança como verbo, como dizia o Paulo Freire, que nos bota em marcha, em movimento, né? Eu acho que a denúncia serve para você mudar, para tentar mudar, porque se acreditar que nada vai mudar, não precisa nem denunciar, tá aqui, vamos. Mobiliza, né? Não mobiliza, não. É um sentido mobilizador de transformação, né? E porque desanima. Eu acho que assim, também tomar conhecimento da realidade do modo como você aponta e do modo como a gente consegue identificar nas trocas com os movimentos e nos estudos, de fato, ter conhecimento da crueldade, né? Também, das muitas formas de violência, de violação de direitos, né? E é escandaloso do ponto de vista humano, né? Acho que você tomar conhecimento de muitos processos. Então, eu acho que causa um impacto, sem dúvida, ter consciência dessas formas de opressão e de violência. Mas acho que aí é esse movimento que a gente precisa se fortalecer, de que coletivamente, né, a gente deve se organizar e contrapor e lutar e levantar de novo e se juntar. Ainda mais nos dias atuais, né? Das redes sociais. Com as fake news. Com as fake news, das informações rápidas, né? E como a gente tem que continuar insistindo, né? Porque o desafio é muito grande. É muito grande. Ontem uma moça, eu falando dos rendimentos, né, das mulheres negras, e ela falou, mas por que essa desigualdade? Entendeu? Ela falou, aí, quer dizer, enseja você, e ela vai abrir um horizonte para ela, que com certeza ela não vai ser mais a mesma do que quando ela chegou. E é isso, né? Nosso processo de conhecimento e de transformação. Né? E também, sabe, Eneida, de contar nossa história, sabe? Assim, porque também é um movimento, né? A gente está vendo lá em São Paulo a investida que eles estão fazendo na educação, né? Hoje eu li que até o livro da Djamila Ribeiro foi retirado da biblioteca pública. Voltar atrás. Ele disse que vai repor. Mas é isso, sabe? É um movimento de invisibilizar nossa história, nossas heranças ancestrais, a colonização, a escravidão, sabe? A história contada, a história oficial, ela está sendo toda revista hoje, toda revista. E a gente tem que, né, investir. Eu acho que tem algum dado de trabalho, assim, de emprego, de renda, que vocês tenham colocado Não? Não, ainda não. Ainda não, né? Nós não levantamos. Não levantou. Nós não levantamos ainda. Eu li, mas já faz um tempo, acho que foi em 2012, já faz um tempinho, né? Uma produção da Prefeitura de Praia Grande,
falando sobre a renda das cidades da Baixada, de quem ganhava até um salário mínimo. E foi bastante interessante. A maioria das cidades, excetuando Santos, 70%, em torno de 70% dos trabalhadores lá ganhavam um salário mínimo, quer dizer, muito baixo, né? Em Santos não era muito diferente, mas chegava a 50%. Então, você imagina que ainda a cidade que... a gente volta de novo à expulsão das pessoas, né? É a cidade que detém ainda um poder econômico um pouco maior. Mas assim, isso quantitativamente, né? Foi interessante essa... A gente acha que a nossa pretensão é aprofundar esses dados também, né? E tentar fazer análises que permitam trabalhar com grandes números e pequenos números, né? A gente sempre fala isso. Que às vezes, quando você olha o PIB da cidade de Santos, você vai dizer, nossa, que cidade rica, bacana. Mas o PIB é um dado, é uma operação estatística que dá uma média, né, de quanto que circula de grana na cidade, PIB per capita. É possível a gente levantar esse dado, né? Mas aí, quando você coloca uma lente, vai olhar os números menores, a gente vai encontrar o que você falou, um monte de famílias que recebem um salário mínimo, 2 salários mínimos, né? E aí eu acho que a gente tem que entrar também com o que, né, você há pouco falou, né, com toda a programática neoliberal desse, né, esse novo momento neoliberal da informalidade, da privatização, terceirização. São vários, né, processos hoje em curso que estão transformando rapidamente as relações sociais, a dinâmica societária, o trabalho, né? Eu acho que tudo isso é... Agora, a gente pode dizer que a gente, quando terminar a pesquisa e estiver com os dados, a gente pode voltar para apresentar eu quero. esses comparativos todos, né? Com base aí nos estudos do IBGE. Acho que a gente não citou, mas tem outras fontes de dados que são bem importantes hoje, que é o próprio CadÚnico, né? Os dados do SUS, os dados da Secretaria de Educação. Quer dizer, a gente tem bancos de dados na forma de registros administrativos também, que podem ser usados para a gente se aproximar dessa realidade. Acho que também são dados que a gente vai trabalhar como fontes, né? Para construir as análises ao longo deste ano, que é a nossa tarefa. Fantástico o trabalho de vocês, viu? Muito legal, muito importante. Muito importante, como resistência também, como avançar, como tomar pé da realidade, porque é o que vocês falaram, não é só o número, tem que... né, atrás, aprofundar o que é que esse número quer dizer e confrontar com outros. Como resistência. A gente até falou isso outro dia. Não, usamos essa expressão. Informações com resistência. Como resistência. Os dados como instrumento de luta política, isso. né? Porque acho que é isso. A gente está vivendo um tempo em que há uma pressão muito grande por números também. Como se ter os números mudasse a realidade. Não é essa concepção que a gente acredita e defende, né? A gente considera os dados importantes, mas igualmente importante é a análise teórica sobre o dado, que explica o dado, né? Então, tem debates que pressionam porque querem ter o dado mais atualizado, né? Acreditando na mágica de que o dado por si só vai criar política pública, né? Então, o raciocínio não é assim tão automático, né? Se fosse, a gente teria já um conjunto de políticas públicas muito mais voltadas para atender as necessidades da classe trabalhada, da população de um modo geral. As demandas, e não é o que acontece. Das políticas, né? Por números, quantos atendimentos. Isso é muito grande hoje, né? Pressionando também, né? Produtividade, pressionando os trabalhadores. E a produção vinculada ao financiamento da própria política. Então, acho que tem uma lógica também muito perversa no jeito de desenvolver as políticas sociais, né? Tem uma lógica muito perversa no modo de financiar as políticas sociais. Estou dizendo perversa a ideia de trabalhar com a concepção de região, de metropolização, quando você tem a política de saúde que só financia São Vicente, que só financia Santos, que só financia Praia Grande. E a pessoa mora
na Praia Grande, trabalha em São Vicente e estuda em Santos. Então, onde é que ela está? Né, onde ela vai usar o serviço de saúde? Quem vai pagar essa conta? É importante. Então, eu acho que a lógica do financiamento também é um assunto que tem a ver com a dinâmica das cidades, né? E com os processos de regionalização. Tem que entrar nessa discussão. Meninas, tem mais alguma... Meninas, eu já... Menina. Tem mais alguma coisa que ficou para trás que vocês... De mensagem? Quando a gente coisa? terminar, a gente volta. É isso aí. Fica a proposta de retornarmos com mais reflexões. Né? Com certeza. Olha, mas super importante. Com certeza vocês adoraram, né? E já sabem, entre lá, Unifesp, não é isso? Tem um contato? MEPS, tem. É o MEPS, mepss.unifesp.br. Anotaram? Esse grupo vai crescer. Gente, é um grupo de utilidade pública, eu diria. Olha, muito obrigada por vocês terem vindo, né? Gente, é difícil, viu? Achar agenda entre professoras, pesquisadoras. Vocês não sabem a dificuldade que é, né? Porque estão na correria sempre, enfim. Mas apesar... Ainda em greve. Ainda em greve, que seja um sucesso, né? Lutando por condições de trabalho. Condições de trabalho. Financiamento da reposição, né, do orçamento da política de educação, do ensino superior. Então, acho que é uma pauta importante. Importante, porque foi cortado, né? Foi quase a míngua, tudo, né? Foi. E agora tem que repor e temos aí uma expectativa, né? Sim, que realmente aconteça. Então, que seja um sucesso aí a greve de vocês. Obrigada. Bom, e obrigada, viu, por vocês terem vindo. Obrigada a você. Muito obrigada pela oportunidade, né, da gente falar aqui com E voltar você. de novo. Tchau, gente. Até a próxima quinta.